Boa noite, eu sou a Dani e esta é a Odisseia, adaptação livre da obra de Homero, disponível em domínio público. Canto 7. Odisseu no Palácio de Alcino. Enquanto Odisseu, o homem que tanto havia sofrido, orava aos deuses, a princesa Nausicaa, de níveos braços, chegou ao palácio. Ainda protegido pela névoa com a qual Atena o envolvera, Odisseu atravessou o grande salão onde estavam sentados os senhores, os chefes e os conselheiros dos feácios, e se dirigiu à rainha Arete. No momento em que se prostrou diante dela, a névoa se dissipou e ele abraçou os joelhos da rainha. Ao verem que havia um estranho na sala, todos se calaram e Odisseu fez sua súplica. Ó rainha Arete, depois de tantos sofrimentos, venho lançar-me aos teus pés, apresentando-me a teu esposo e a teus convidados. Que os deuses concedam a todos uma vida próspera. Peço que me ajudem a voltar para casa, o mais depressa possível, pois faz muito tempo que sofro, longe dos meus entes queridos. O rei Alcino, profundamente tocado, após longo silêncio, respondeu que estava disposto a fazer o possível para atender o pedido daquele homem, pois sabia que os deuses às vezes costumam visitar os homens e o estrangeiro que pedia pousada podia ser um deus, ou ser movido por algum desígnio. Odisseu se alegrou com as palavras de Alcino e, elevando a voz em oração, suplicou: Zeus, Pai, rogo que se cumpram as palavras de Alcino. Que seu nome seja lembrado sobre a terra fértil e que eu possa finalmente rever a minha pátria. Essas foram as palavras trocadas entre eles. Enquanto isso, a rainha Arete ordenava às escravas que preparassem para o hóspede uma cama sob o pórtico do salão, com tapetes e cobertores de lã forrados com ricas mantas. Em seguida, foram avisar ao hóspede, com palavras amáveis, que estava pronto o leito para seu repouso. Depois de tantos sofrimentos, Odisseu podia enfim descansar em uma cama confortável. Todos deixaram a sala, levando archotes para iluminar seu caminho. O herói, agradecido, adormeceu na grande sala de sonoras ressonâncias, acomodado em um leito macio. Canto 8. Odisseu é desafiado nos jogos. Logo que a aurora de dedos rosados se ergueu no céu, Alcino deixou sua cama. Odisseu, o saqueador de cidades, também se levantou e seguiram juntos para a ágora, onde encontrariam os feácios. Com a assembleia reunida, Alcino tomou a palavra e pediu a atenção de todos. Disse que o estrangeiro pedira sua ajuda e que ele estava disposto a atender seu pedido. Os mais jovens deviam preparar um barco com 50 remadores e, em seguida, juntar-se aos nobres no salão do palácio. Seria oferecido um banquete ao hóspede e o aedo Demódoco cantaria as canções escolhidas por seu coração. Houve um banquete e todos se fartaram de comida e bebida. Canto 9. Odisseu revela o seu nome. Odisseu então tomou a palavra. Louvou o poder do grande rei Alcino, a voz de seu aedo e os momentos agradáveis entre os nobres feácios reunidos no palácio. Em seguida, revelou o seu nome,
Sou Odisseu, filho de Laertes, conhecido dos homens por minhas astúcias. Minha fama, gloriosamente, se eleva até o alto céu. Moro em Ítaca, uma ilha rochosa que se vê de longe por causa do Monte Nerito, batido pelos ventos. Apesar do solo áspero, Ítaca sustenta seus filhos, e não conheci nenhuma terra tão doce como minha pátria. Fui retido pela deusa Calipso, que me queria como esposo, e também por Circe, divina feiticeira, que me manteve cativa em seu palácio por me desejar para marido. Mas o meu coração resistiu aos seus apelos, pois nada nos traz mais alegria do que a pátria e os nossos pais. Agora, vou lhes contar o meu sofrido retorno, ordenado por Zeus, desde o momento em que parti de Troia. Os ventos levaram nossos barcos a Ismaro, terra dos Cícones. Saqueamos a cidade, matamos os homens e levamos conosco suas mulheres. Muitas foram as riquezas que obtivemos, e tudo foi bem dividido entre nós. Após o saque, avisei que devíamos fugir rapidamente, mas os outros insensatos não me obedeceram. Beberam vinho, degolaram carneiros e abateram vacas. Enquanto se banqueteavam, os que haviam escapado à matança pediram ajuda aos seus vizinhos, que chegaram de madrugada, em grande número, guiando carros de guerra. Teve início uma luta feroz, na qual perdemos muitos companheiros. De volta ao mar, outra tempestade rasgou as velas de nossos barcos. Por 9 dias e noites, o vento Bóreas, soprando como um furacão, nos arrastou sobre o mar. No 10º dia, chegamos à terra dos Lotófagos. Mandei 2 homens buscar informações sobre aquele povo, mas eles não voltaram. Haviam comido loto, e quem provava esse fruto se esquecia do desejo de regressar ao lar. Levei-os de volta aos barcos, à força, e os amarrei aos bancos dos remadores, enquanto se desmanchavam em lágrimas. Continuamos a viagem com o coração aflito, e chegamos à terra dos Cíclopes, orgulhosos e sem leis, que vivem em grutas nas encostas de altas montanhas. Ancoramos os barcos no porto natural de uma ilha coberta de bosques e povoada por cabras selvagens. Reabastecemos nossos barcos, descansamos em terra, e assim que a aurora dos dedos rosados surgiu no céu, reuni alguns companheiros e disse aos demais que deviam ficar ali, em segurança, enquanto explorávamos a costa. Ao chegarmos à praia, vimos uma caverna de entrada alta, sombreada por um bosque de loureiros. Quando alcançamos essa caverna, vimos que seu morador estava ausente e que o peso de muitos queijos vergava os estrados. Podíamos ter levado os queijos, algumas cabras, talvez ovelhas para os barcos, mas eu queria ver o morador daquele lugar. Comemos um pouco do queijo e ali ficamos, esperando. Afinal, chegou o Cíclope, um ser gigantesco, com um único olho no meio da testa. Vinha carregando um grande feixe de lenha, e ao entrar, o atirou ao chão com tanta força que, assustados, corremos para o fundo da caverna. Ele recolheu seus animais, ordenhou as cabras, separou o leite e preparou mais queijo. Em seguida, fechou a entrada da caverna com uma pedra de tamanho descomunal. Quando acendeu o fogo, percebeu nossa presença e se dirigiu a nós, fazendo perguntas. Eu estava aterrorizado, mas respondi que vínhamos de Troia e estávamos perdidos no mar.
Disse que Zeus era o protetor dos hóspedes e por isso esperávamos receber sua hospitalidade. Maldosamente, ele respondeu que os cíclopes não se importavam com Zeus e quis saber em que porto estava o nosso barco. Percebendo sua intenção, respondi que Poseidon havia destroçado o meu barco e que havíamos escapado da morte. Então ele pegou 2 de meus companheiros e, sem nada dizer, os atirou ao chão com tanta violência que seus crânios se romperam e os miolos se espalharam pelo piso. Em seguida, esquartejou seus corpos e, como um leão, os devorou sem deixar sobras, nem entranhas, nem carnes, nem ossos. Acompanhamos aterrorizados ao terrível espetáculo. Pensei em enfrentá-lo, enfiando minha espada em seu estômago. Se ele morresse, contudo, ficaríamos presos na caverna, pois não poderíamos afastar a imensa pedra que obstruía a entrada. Então, aguardamos o romper do dia. Quando a aurora ergueu seus dedos rosados, o gigante acendeu o fogo, ordenhou suas ovelhas, pegou mais 2 de meus companheiros e os devorou. Em seguida, removeu a pedra, levou para fora o rebanho e voltou a fechar a entrada da caverna, nos deixando presos. Imerso em pensamentos de vingança, eu pedi a vitória a Atena. Encontrei na caverna um tronco de oliveira verde, grande como um mastro, e cortei um pedaço de bom tamanho. Em seguida, retiramos a casca, fizemos uma ponta afiada e a endurecemos no fogo. À tarde, o gigante voltou com seu rebanho e comeu mais 2 de meus companheiros. Então eu me aproximei e lhe ofereci um copo de vinho. Ele bebeu, pediu mais. Disse que me recompensaria, pois aquele vinho parecia feito pelos deuses. E quis saber meu nome. Eu o servi 3 vezes e lhe disse com palavras suaves: Cíclope, perguntaste o meu nome e vou te dizer, mas em troca tu me darás um presente de hospitalidade. O meu nome é Ninguém. Minha mãe, meu pai, todos me chamam de Ninguém. Ele então respondeu que o seu presente de hospitalidade seria me comer por último, depois dos meus companheiros. Em seguida, arrotou o vinho com carne humana e dormiu. Coloquei a estaca nas brasas e, quando ficou incandescente, nós afincamos no único olho do Cíclope. Assim que o sangue correu da pálpebra e da pupila tostada, um grito tremendo fez tremer as rochas e fugimos para o fundo da caverna. O gigante arrancou a estaca do olho ensanguentado e começou a gritar, chamando os outros cíclopes que moravam nas grutas da vizinhança. Eles vieram depressa e se reuniram do lado de fora da caverna. Por que gritas assim, Polifemo? O que te aconteceu? Querem roubar teu rebanho? Tentam te ferir ou te matar? De dentro da caverna, Polifemo respondeu que ninguém o tinha ferido e que ninguém queria matá-lo. Quando ouviram Polifemo dizer que ninguém o havia agredido, os cíclopes voltaram para suas cavernas. Satisfeito com o resultado de minha astúcia, comecei a imaginar como sair da caverna com meus companheiros. Percebi que os carneiros eram grandes e podiam carregar um homem. Assim, de manhã, quando o Cíclope retirou a pedra da entrada, meus companheiros saíram da caverna agarrados aos carneiros. Escolhi para mim o maior de todos, e enfiando os dedos na lã macia, me colei ao seu ventre. Fora da caverna, conduzimos os carneiros até nossos barcos e voltamos ao mar.
De uma distância segura, gritei: Cíclope, tu mereceste a cegueira por devorar teus hóspedes. Foi Zeus quem te castigou. O gigante arrancou do chão uma enorme pedra e atirou-a contra nós, mas não nos atingiu. De uma distância mais segura, voltei a gritar: Cíclope, se algum mortal te perguntar a causa de tua cegueira, responde que foi Odisseu, o saqueador de cidades, filho de Laertes, morador de Ítaca, quem te cegou. Um oráculo havia previsto que alguém de nome Odisseu cegaria o Cíclope. Mas ele esperava um herói de grande força, e não um homem pequeno, de aparência desprezível. Então Polifemo me chamou de volta. Prometeu me tratar como hóspede, mas respondi que, se pudesse, eu o lançaria ao Hades. Ao ouvir minha resposta, o Cíclope ergueu as mãos e orou a Poseidon, implorando que não permitisse o retorno de Odisseu à sua casa. E o deus da cabeleira azulada o ouviu. Chegando ao porto da ilha, onde estavam os outros barcos, dividimos os carneiros. O maior de todos os animais, no qual eu havia escapado, ofereci em sacrifício a Zeus, mas ele não aceitou a oferta, pois, em sua mente, já premeditava naufrágios e mortes. Quando deixamos a ilha, nossos corações estavam tristes pela perda de nossos companheiros, apesar de termos escapado da morte. Canto 10. A ilha de Circe. Chegamos à ilha flutuante de Éolo, o guardião dos ventos, que é cercada por indestrutível muralha de bronze, e fomos recebidos em seu palácio, onde vive com seus 12 filhos, desfrutando contínuos banquetes. Por um mês, Éolo me hospedou em seu magnífico palácio, pois desejava saber sobre as batalhas em Troia e o retorno dos heróis. Contei tudo com detalhes, e quando lhe disse que desejava partir, pedindo sua ajuda para o retorno, ele preparou um odre de couro, dentro do qual prendeu os ventos rugidores, e enviou Zéfiro para empurrar as velas de nossos barcos. Contudo, por nossa própria imprudência, perdemos o rumo. Depois de navegar 9 dias e 9 noites, no 10º dia, vimos nossa terra apontar no horizonte. Eu estava muito cansado, pois havia permanecido junto ao leme, e por isso adormeci. Os companheiros comentavam entre si o que haveria no odre que Éolo me entregara. Pensavam que era ouro, e achavam que eu o vigiava para não dividir aquelas riquezas com eles. Enquanto eu dormia, abriram o odre, e todos os ventos escaparam, formando uma terrível tempestade que nos levou de volta à ilha de Éolo. Ele me perguntou por que eu havia retornado, pois havia me dado os recursos para alcançar o meu lar. Ao contar o que acontecera, Éolo ordenou que eu deixasse a ilha, bem depressa, pois não podia ajudar um mortal odiado pelos deuses. Saí de lá entre gemidos e lágrimas, sem esperança de novo auxílio. Segui viagem com o coração cheio de angústia. Os homens remavam abatidos pelo desânimo. Viajamos por 6 dias e 6 noites, sem descanso, até chegarmos à terra dos Lestrigões, onde os barcos entraram em um porto cercado de altos rochedos. Somente o meu barco ficou ancorado fora do porto,
de onde enviei alguns homens para buscar informações sobre a gente daquela terra. Próximo à cidade, eles encontraram uma jovem gigantesca que pegava água em uma fonte. Ao perguntarem quem era o rei do lugar, ela apontou uma casa, de onde saiu uma mulher alta como uma montanha. Ela chamou o marido, que devorou um dos nossos companheiros, enquanto os outros corriam de volta para os barcos. O alarme foi dado, e todos os lestrigões subiram aos rochedos, de onde lançaram grandes pedras sobre os barcos, que se partiram em pedaços. Os homens foram fisgados como se fossem peixes, foram devorados. Ao ver o que acontecia, cortei as amarras de meu barco, fugindo para alto mar. Prosseguimos viagem, tristes pelos mortos, mas felizes por estarmos vivos. Chegamos à ilha de Aeia, onde morava Circe, de belas tranças. Ancoramos o barco em uma praia e ali ficamos 2 dias, remoendo nossas dores. Na manhã do 3º dia, me armei com uma lança, uma espada e saí em busca de um lugar alto, de onde pudesse observar melhor os arredores. Vi então uma coluna de fumaça elevando-se do palácio de Circe, em meio a um bosque de carvalhos. Voltei ao barco, pois tinha dúvidas sobre se deveria ir até lá para buscar informações. No caminho, encontrei um cervo imenso e o atravessei com minha lança. Passamos o dia comendo a carne da caça, bebendo, descansando. Aquela noite, dormimos na areia, e ao amanhecer, contei aos meus homens sobre a fumaça que eu avistara. Os que foram sorteados para explorar o lugar partiram chorando, os corações angustiados, pois se lembravam do que havia acontecido na caverna do Cíclope e na terra dos Lestrigões. Encontraram o palácio de Circe, feito de pedras polidas, cercado de lobos e leões que ela havia enfeitiçado. Os animais eram mansos e nada fizeram contra meus companheiros. Tremendo de medo, eles avançaram em direção à entrada. Circe estava no tear, cantando enquanto tecia um belo manto. Ela os recebeu gentilmente e serviu uma bebida que os fez esquecer de sua pátria. Um dos homens havia se mantido afastado e não entrou no palácio. De longe, viu quando Circe os tocou com sua varinha, transformando a todos em porcos, e fugiu para nos contar o que havia presenciado. Ao saber do acontecido, peguei minha espada e fui ao encontro de Circe. Estava próximo ao palácio quando o deus Hermes me surgiu na forma de um belo jovem e alertou-me dos perigos que eu corria. Ela te dará uma mistura de ervas, mas não farão efeito, pois estarás protegido pela erva que eu te darei para comer. Quando Circe te tocar com sua varinha, deves ameaçá-la com a tua espada. Ela vai te chamar para a cama e tu aceitarás, mas antes, faça-a jurar que não se aproveitará de tua nudez para tirar tua força e virilidade. Hermes arrancou uma erva, que os deuses chamavam Moli, e me deu para comer. Em seguida, retirou-se para o Olimpo, enquanto eu seguia para o palácio. Circe me recebeu e preparou a bebida mágica em uma taça de ouro. Quando acabei de beber, ela me tocou com sua varinha, mas nada aconteceu. Agi de acordo com as orientações de Hermes e exigi o juramento. Só depois disso, subi ao seu leito.
As escravas de Circe, que cuidavam das tarefas domésticas, aqueceram água e prepararam um banho. Elas me lavaram com óleos e me convidaram para comer, mas eu me mantive imóvel. Quando Circe perguntou por que eu não me alimentava, respondi que não provaria comida, nem a bebida, antes que meus companheiros fossem libertos e eu pudesse contemplá-los com os meus olhos. Circe atravessou a sala com sua varinha na mão, soltou os porcos, fez com que voltassem à sua forma humana e todos choraram agradecidos. Então ela se aproximou de mim e falou: Filho de Laertes, da linhagem de Zeus, Odisseu de muitos ardis, deixa o teu barco em terra, guarda tuas armas em uma caverna e traz os teus companheiros para o palácio. Assim fizemos. Ao voltarmos, vimos que Circe havia lavado todo o palácio. Meus companheiros foram banhados e massageados com azeite. Por fim, um rico banquete nos foi servido. Ela então se aproximou e disse: Odisseu, filho de Laertes, descendente de Zeus, chega de lamentos e lágrimas. Sei tudo o que suportastes no mar e em terra firme. Mas agora devem comer e beber fartamente, até recobrarem os sentimentos que os animava ao deixarem a pátria. As palavras de Circe me reconfortaram. Fiquei ali, dia após dia, entre banquetes, vendo sucederem-se as estações. Depois de passarmos um ano na ilha, meus companheiros começaram a me perguntar se eu não pensava mais em retornar à pátria. Naquela noite, subi ao esplêndido leito de Circe e abracei os seus joelhos, pedindo que cumprisse a promessa de me enviar para casa. A deusa respondeu que antes de voltar a Ítaca, eu precisava fazer uma viagem à morada de Hades, para consultar a sombra de Tirésias, o vidente cego, o único adivinho que conservara o seu dom após a morte. Sentei-me no leito e chorei. Senti que não queria mais viver e nem ver a luz do sol. Perguntei quem nos guiaria naquela viagem. Quem poderia nos guiar a um lugar onde nenhum homem havia chegado? Ela me respondeu: Odisseu, filho de Laertes, não deves te preocupar. Ergue o mastro, abre as velas e senta-te na proa. O sopro do vento Bóreas conduzirá o teu barco. Depois de atravessares o oceano, encontrarás uma praia plana e os bosques sagrados de Perséfone, com álamos e salgueiros cujos frutos não vingam jamais. Deves ancorar o teu barco e seguir para a negra morada de Hades, onde os córregos que nascem nas águas da lagoa Estige confluem para o rio Aqueronte. No encontro desses rios há uma grande rocha. Nesse local, deves cavar um fosso para o sacrifício de um carneiro e de uma ovelha negra. Atraídas pelo sangue, as sombras de muitos mortos se aproximarão. Com tua espada, deves mantê-las afastadas do sangue, até que tenhas interrogado Tirésias. Ele te dirá o caminho a seguir e por quanto tempo ficarás longe da pátria. Segui meus homens e lhes contei o que precisávamos fazer antes de voltar à pátria. Todos choravam enquanto caminhavam para o barco. Circe havia levado para a embarcação um cordeiro e uma ovelha negra, mas não a vimos passar por nós. Quem poderia ver uma divindade se ela não desejasse ser vista?